E o menino Luva de Pedreiro, hein? O cara da Luva de Pedreiro perdeu o processo pro ex-empresário dele, o tal de Alão de Jesus, né? E aí fica a lição. Nem sempre o que está nas redes sociais, o que a gente vê em rede social, é o que de fato está ou aconteceu, está na realidade dos fatos. Por isso o processo, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vai formar juízo sobre as pessoas, sob duas penas aí. Primeiro, ser injusto com alguém, o que não é legal, não é? Não é legal. Nós somos pessoas civilizadas, acredito eu. Segundo, que você pode ser processado por isso também. Pois é, eu quero contar detalhes, porque isso, inclusive, a repercussão do caso, influenciou na condenação do Luva, viu? Vou te contar detalhes, porque nós conseguimos acesso ao processo, mais de 600 páginas do processo vencido pelo Alão de Jesus contra o Luva de Pedreiro. Eu explico tudo aqui nesse vídeo agora. Fala galera, são todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Joga Direito. William Carvalho aqui, advogado, para trazer mais um tema que envolve direito e o mundo do futebol. Sei que não diz exatamente respeito a um jogador de futebol, mas a um grande influenciador do mundo do futebol, o grande Luva de Pedreiro. Antes de mais nada, quero pedir para você algo muito especial e a tua ajuda. O Luva tá leiloando um boneco dele para poder, digamos que, reparar as despesas que ele teve com o processo perdido aí pro ex-empresário dele. E eu quero te convidar então a participar, se você puder, se você não sabe ainda essa informação, não tá a par, procura nas redes sociais do Luva de Pedreiro, TikTok, Instagram, ele tá leiloando, parece que não sei se o leilão começou, se vai começar, mas ele vai leiloar aí um boneco dele para custear, para tentar cobrir, né, essa despesa que ele teve com esse processo. Vamos do começo? Vamos do começo para você poder entender. Tem coisas aqui nesse vídeo que muita gente não falou por aí, porque nós acessamos o processo e podemos analisar o processo como advogado. Nossa turma aqui é de advogados, que gostam e muito de futebol e também do Luva, fazendo votos aí para que ele consiga recuperar a grana que ele perdeu. Vamos lá, gente. Olha, o Luva assinou um contrato com o Alão de Jesus para ser representado, indicado por um outro influenciador aí das redes sociais, que já foi passado pelo Luva, né? Mas ele foi indicado por esse outro influenciador, esse empresário, o Alão de Jesus, a empresa dele, para empresariar o Luva, para representá-lo e para ajudá-lo a engajar. O Luva, quando conheceu o Alão de Jesus, tinha ali cerca de 200 mil seguidores nas redes sociais e agora é um sucesso mundial. Que bom. O Luva assinou um contrato com o Alão de Jesus. E muita gente fala uma inverdade. E aqui é a primeira coisa aqui desse vídeo que já vai valer o seu like, porque é uma informação muito importante para entender o caso. O Luva tem a 8ª série, até a 8ª série. O Luva não é analfabeto, tá? Preste bem atenção nisso. Isso, inclusive, foi ressaltado pelo juiz na sentença. Então, o Luva, ainda que não tivesse a par dos termos técnicos e jurídicos, ele tinha noção do que estava fazendo. Ele não foi enganado. E mais, um grande detalhe, preste atenção. O Luva estava assistido por uma advogada contratada por ele, quando houve a assinatura do contrato. Não é uma advogada indicada pelo Alão de Jesus ou do escritório do Alão de Jesus. Uma advogada contratada por ele. Ele foi assistido por uma advogada quando da assinatura do contrato do Alão com o Alão de Jesus. Inclusive, a advogada solicitou uma alteração no contrato. Algumas alterações no contrato antes do Luva assinar. Então, o Luva não é tão inocente. Aliás, eu vi ele publicando, né, dizendo, olha, isso aqui dá você não saber ler, isso aqui dá você não saber o que estava assinando. Ele sabia sim, porque ele estava sendo assistido por uma advogada e não é analfabeto. Aqui cai uma inverdade, as coisas precisam ser ditas e ser claras, por favor. Outro ponto muito importante aqui é que o Alão de Jesus, até parece que eu sou advogado do Alão de Jesus, não sou advogado de nenhuma das partes, gosto muito do Luva e só conheço o Luva, o Alão de Jesus não conheço. Mas uma prova do Alão de Jesus, inclusive ele foi acusado, né, muito acusado, esse cara é um vitorioso, porque o que ele passou... Bom, o Alão de Jesus foi acusado de não repassar, né, os valores dos patrocínios pro Luva, etc. Não é verdade. Não é verdade. O contrato previa 50% para cada uma das partes e o Alão de Jesus conseguiu provar no processo que repassava tudo que entrava para o Luva, sim, de acordo com o combinado, tá? De acordo com o combinado, o Alão de Jesus cumpriu. Por último, uma informação muito relevante, gente. Olha só como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente publica, a gente posta.
e você aí que está sendo ofendido, está passando por alguma situação de constrangimento nas redes sociais, na internet, você precisa procurar um advogado da sua confiança e fazer valer o seu direito. Porque o Alan de Jesus foi achincalhado, né? A gente conhece, a gente que acompanha o Luva, acompanhou o caso, sabe. Muita gente, inclusive, teve gente que ameaçou de morte o Alan de Jesus, né? Então a gente viu prints nas redes sociais, no Twitter, que é terra de ninguém, né? Mas no Instagram também, as pessoas dizendo que se pudessem matavam o cara, porque o cara estava abusando de uma pessoa inocente como Luva e blá, blá, blá. Não é verdade isso. E o juiz, inclusive, condenou o Luva a pagar uma indenização por dano moral ao Alan de Jesus. Dano moral, tá? Não tem a ver com quebra de contrato, daqui a pouco eu falo quanto que o Luva teve que pagar com a quebra de contrato. Mas o Luva teve que pagar 120 mil reais a título de dano moral, pelo que o constrangimento, por tudo que passou de sofrimento a título de dano moral, o Alan de Jesus. Agora, qual é o valor total aí, o valor maior, digamos assim, do que o Luva teve que pagar para o Alan de Jesus? 3 milhões e 250 mil reais, gente. Esse é o valor. Aí vem a soma do dano moral, correção e etc. Mas o valor da multa do contratual foi de 3 milhões e 250 mil que o Luva já pagou para o Alan de Jesus por conta de um outro processo que foi depositado esse valor como garantia desse processo, tá? Então, o Alan de Jesus vai fazer o resgate desse valor depositado em juízo e o que o Luva está tentando agora com o leilão do boneco e etc. é tentar reparar esse dano, esse prejuízo, porque essa grana saiu do bolso dele, saiu da conta dele. Tá? Então, o processo ainda cabe recurso, o Luva, se quiser, ainda pode recorrer, não sei, vamos acompanhar e vamos trazer novidades se tivermos aqui, mas essa é a verdade dos fatos e a conclusão do juiz. Tá? O Luva não foi enganado, o Luva recebeu os repasses, o Luva quebrou o contrato e por isso teve que pagar os 3 milhões e 250 mil reais e ainda teve que pagar uma indenização por dano moral ao Alan de Jesus. Ficou claro? Espero que sim. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Aliás, comente sobre esse caso. Qual a sua opinião sobre esse caso aqui, hein? Comenta aí, é bom saber a sua opinião, a gente poder trocar uma ideia, como a gente sempre provoca aqui no Joga Direito. Importante dizer que o processo tramitou na 2ª Vara Regional da Barra da Tijuca, lá do Rio de Janeiro, embora ache muito difícil que o Luva vá recorrer, que os advogados decidam por recorrer, mas cabe recurso, claro que cabe recurso. Eu espero que o Luva siga a vida dele, consiga recuperar esse dinheiro e seja feliz porque ele merece, ele parece ser um cara muito gente boa. Desentendimentos empresariais acontecem. O problema, acredito que foi a repercussão e o jeito com o qual a imprensa, a mídia e as redes sociais lidaram com o caso. Mas desentendimentos acontecem, é para isso que tem contrato, é para isso que tem assistência jurídica de advogados, para que a gente consiga lidar, porque dinheiro envolve grana, muita grana, envolve interesses de partes diversas e de terceiros. O Luva tem uma exposição muito grande, então envolveu outras pessoas nisso aí, e eu tenho certeza que agora ele vai poder seguir a vida dele. O Alan de Jesus foi devidamente indenizado e recebeu o que ele tem de direito, e acredito eu que a justiça, provavelmente, pelo que eu vi do processo, foi devidamente 600 páginas. A justiça devidamente foi feita. É claro que fica sempre aquele gostinho, aquela coisa, mas mesmo assim foi injusto, etc. Pode ficar, mas é a decisão do Poder Judiciário e é assim que tem que ser. Inclusive, repito, o Luva, se quiser, pode recorrer. É isso então, te vejo no próximo vídeo, espero ter ajudado, esclarecido com esse caso aqui, através da nossa leitura, análise do processo com esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, se inscreve aí para acompanhar mais conteúdo da gente e vamos em frente. Valeu!